Meninos e meninas turbulentas, tudo bem? Voltamos aqui para falar mais algumas coisas sobre... hoje nem tanto de escoamento de fluidos, hoje eu vou falar de um assunto que eu acho legal demais. Nossa, eu acho isso legal demais, eu adoro isso. Adoro isso. Beijo, chefe. Fluxogramas. Fluxogramas. O que são fluxogramas? A gente estava conversando sobre isso, a gente estava falando, poxa, o que a gente vai montar de aula, vamos começar um assunto e tal. Aí alguém, eu não sei quem me falou sobre isso. Falou, pô, por que a gente não fala de fluxograma, que é super tudo a ver com o nosso assunto? Exatamente, e é tudo a ver com o nosso assunto. Na verdade, o que são fluxogramas? Fluxogramas são desenhos técnicos que mostram os escoamentos, principalmente de fluidos, de uma forma que você consiga entender eles, o processo deles, logicamente, de uma maneira muito compacta e o mais simplificada possível. Tá? Então, o que nós vamos falar sobre fluxograma hoje, que é uma coisa importante para a gente saber? Nós vamos falar os tipos de fluxogramas e como é que você consegue ler eles, como é que eles são interpretáveis, entendeu? Então, assim, todo mundo que trabalha com engenharia precisa saber sobre fluxograma? Sim! Sim! Não existe pessoas que não sabem fluxogramas e trabalham com engenharia, pelo amor de Deus! Pelo menos um desenho técnico você vai ter que saber. E isso é um desenho técnico super importante para o engenheiro que trabalha com processos, seja eles utilidades ou não. Precisa saber isso. Se é um engenheiro de instrumentação, então, nossa senhora, precisa saber muito, né? Então, claro, eu já conheci no passado aí que eu trabalhei, eu conheci alguns engenheiros civis, só civis, que não conheciam fluxogramas, porque realmente eles trabalham pouquíssimo ou quase nada com fluxogramas. Mas mesmo assim, eles precisaram aprender, porque não dava para seguir com os processos, estudos e desenvolvimentos do trabalho deles sem entender o que estava acontecendo. Então, tipo, mesmo o engenheiro civil que tem uma interface pequena com o processo, normalmente, não exclusivamente, mas normalmente, principalmente processos industriais do tipo petroquímica, mineração, eles têm uma interface menor com o processo, precisam conhecer para entender o que está acontecendo, para poder conseguir fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. Então, portanto, nem mesmo as engenharias que têm pouca interseção com o processo estão aptas a fugir disso. Então, caso você seja um engenheiro e esteja aprendendo engenharia, estude isso que eu vou falar agora. E outra, não ensina na faculdade. Não ensina. Isso eu tenho certeza, porque eu tive lá, não ensino. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês são os tipos de fluxograma de processo. Existe o PFD e o P... como é que escreve isso, gente? Eu sou muito ruim, não sei escrever isso. Eu não sei fazer aquele não, nunca fiz aqui na mão. Como é que faz aqui, eu não sei. Vamos lá, me ajuda aí, não sei fazer aqui não. Eu sou completamente retardado. Aê, isso aí, viu, gente? Ó, não sei fazer isso. Eu tenho uma disfunção motora. Eu tenho uma disfunção motora em relação a isso. Mas deu pra entender, né? O que é? ID. Então, deixa eu explicar primeiro o nome, a diferença. Isso é Process Flow Diagram. Então, aqui. Quem não sabe inglês, eu vou explicar, calma. E Pipe and Instrumentation Diagram. Ok? Então deixa eu explicar o que é isso. Process Flow Diagram é o que? É um fluxograma, que é um desenho do seu processo, tá? Super, ultra, mega, hiper simplificado. Ele só vai mostrar o macro do macro, tá? Super macro, tá? Então ele vai mostrar de onde é que vai, de onde é que vem, para onde é que vai, e se acontece alguma coisa muito importante no meio, ele vai falar o que é essa coisa muito importante que acontece no meio. Geralmente, o que ele mostra? Ele mostra o fluxo principal. Então, se tem ar de instrumento para poder atuar os instrumentos, se tem água de esfriamento, a não ser que seja muita, não mostra. Ele mostra só o que está acontecendo assim do coração do seu processo. Coração do seu processo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um processo. Então você tem um tanque, e esse tanque ele vai passar por um processo de aquecimento e tal, e depois ele vai ser dividido em alguns consumidores. Vamos supor que seja esse o processo, tá? Ele vai passar por alguns processos intermediários.
Ele vai mostrar o tanque, os processos intermediários e para quem ele chega. Só. Ah, Sasha, mas tem uma válvula. Não interessa. Ah, Sasha, mas tem uma... Não importa. Ele vai mostrar de onde é que vem, para onde é que vai. E se acontece alguma coisa no meio do caminho, ele vai mostrar as mais importantes. Nem vai mostrar todas. Tá bom? Aí você fala, ah, Sasha, mas para que serve isso? Não, isso serve para você olhar e falar assim, ó, eu tenho que fazer isso. Então, geralmente, esses são os primeiros documentos que você faz. Porque você fala assim, bom, o que eu tenho que fazer da minha vida? Eu estou sendo pago para fazer o quê? Você quer que eu faça isso, eu quero que você transporte isso daqui, transforme aqui e chegue aqui. É isso que eu preciso que você faça. Então você tem o seu macro do seu processo que você precisa, o foco que você tem. O seu foco é esse. Então já se define tudo, quanto que é de vazão que você... Ele tem vazão também, você fala assim, ah não, vai ser tanto de vazão. Lá que você define quanto que você vai produzir, ou vai transformar, ou seja lá o que for, e aí vai terminar o seu processo. Então ele é um macro total, tá bom? Aí você fala assim, beleza, e o que é esse Pipe Instrumentation Diagram? Esse não. Esse tem tudo. Eu não estou exagerando. Mas você faz tudo, tudo. Mas tudo. Aí se você vê um desenho de um PFD e de um PID, você não vai nem acreditar que são a mesma coisa. Porque esse aqui é de uma poluição. Ele tem linhas saindo para tudo quanto é lado. E tem que ter. Porque ele tem que mostrar todas as válvulas manuais, atuadas automaticamente, todos os instrumentos, todas as bombas, todas as malhas, não todas as malhas de controle não, mas pelo menos as principais tem. Pelo menos, mas geralmente o pessoal coloca tudo. Então, ele é extremamente detalhado, ele mostra cada coisinha. Se você pega um equipamento, ele tem 250 coisinhas saindo do equipamento, porque ele precisa mostrar todos os manômetros, tudo. Ele tem que mostrar todos os instrumentos um a um. Esse é o de engenharia. Esse aqui é conhecido como fluxograma de processo e esse aqui é conhecido como fluxograma de engenharia. São os nomes abrasileirados, tá? Então, vocês vão ver esses dois em qualquer coisa que vocês forem trabalhar. Vão. Mais provável o de baixo. Esse aqui de cima, menos. Quando vocês forem trabalhar, vamos supor que você vai trabalhar numa planta qualquer. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser desde Petrobras da vida até uma empresa pequena, né? Enfim, não importa qual. Vai ter um fluxograma de engenharia. Ou pelo menos deveria ter, se eles não perderam, queimaram, porque também a turma perde essas coisas, né? E esse fluxograma de engenharia vai mostrar tudo que tem naquela planta, como é que ela foi concebida, quanto foi a ideia original dela. E espero eu que eles tenham atualizado ele à medida que eles forem fazendo as devidas modificações, porque também ajuda, né? Você modifica alguma coisa e não coloca no fluxograma de processo, não tem a menor ideia do que está acontecendo, fluxograma de engenharia, né? Então, nós vamos falar sobre esses dois. Eu vou fazer um desenho aqui de um fluxograma de processo e um fluxograma de engenharia para vocês entenderem a diferença entre eles. Olha aí. Bom, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Então, isso é um processo que eu inventei na minha cabeça, não existe lugar nenhum, que é um processo extremamente simples, tá? Então aqui vai ter, aqui eu vou até colocar aqui o TQ001, tá? B001, para vocês se familiarizarem. Isso aqui é T001, tá? Uma coisa assim, tá? Então é o seguinte, é um tanque, vamos supor que é um tanque de óleo. Você vai passar por um bombeamento qualquer. Esse bombeamento vai passar por um trocador de calor. Isso aqui é uma simbologia de trocador de calor. Ainda vou falar sobre simbologias. E depois o processo vai para, sei lá onde é que ele vai. E vai passar aqui uma água nesse trocador de calor para resfriar esse óleo. Supondo que esse óleo aqui esteja quente por alguma razão. Não importa o que que é. Poderia ser quente. Isso aqui poderia ser vapor, por exemplo. Aí você está esquentando o óleo. Tanto faz, tá? Aí o que você vai ver nesse fluxograma? Você vai ver números normalmente. Você vai ver 1, 2, 3. O que significa esses números assim, nesses losangos aqui? Significa que vai ter uma tabelinha aqui embaixo, indicando assim, 1, 2 e 3. Aí vai falar a vazão, a vazão que está passando aqui, a temperatura, algumas informações bem básicas sobre o fluxo que está passando aqui, tá? Bem básica. Aí você vai saber, então tá vindo, eu vou consumir tanto de água por hora, eu vou resfriar tanto de óleo por hora, e eu vou ter essa bomba aqui, nem pressão às vezes coloca. Às vezes nem coloca uma pressão de escoamento aqui, às vezes não coloca. É isso. Fluxograma de processo é só isso que vai ter de informação. Raramente vai ter alguma coisa. Talvez uma notinha lá falando, o trocador de calor, não sei o que, a bomba fulana de tal.
uma notinha ou outra explicando alguma coisa mais específica, mas nada demais. Agora eu vou colocar esse mesmo fluxograma, só que do ponto de vista de engenharia, para vocês verem o tanto que é diferente. Isso é só um pedacinho. Você viu que eu ainda não coloquei nem consegui chegar no trocador, porque eu ia ficar um monstro, tá? Eu peguei só um pedacinho do tanque e da bomba. Eu queria mostrar isso para vocês. Então, primeira coisa, o tanque. Eu tenho que colocar o tag do tanque aqui, né? Tag é uma coisa que eu vou falar sobre vocês ainda. Por exemplo, T001, tá? Tag é a indicação de número dele, né? Indicação técnica dele, né? Tag, geralmente é um T, um Q, enfim, né? Acho que eu coloquei Q, não coloquei T, né? T foi trocador. Acho que foi Q. Não, TQ. Então, as coisas que eu vou querer mostrar para vocês aqui. No tanque, o tanque tem duas... Geralmente ele tem um indicador de nível. E um indicador de nível, ele tem que ser indicado. Ele é um instrumento. Então tem vários tipos de indicador de nível. Às vezes por pressão. Tem outros tipos. Eu não me lembro exatamente tanto, mas tem várias maneiras de calcular, de determinar a elevação. E também aqui, ó, por exemplo, é muito comum tanques terem, que é chaves. Chaves não é o desenho. O desenho não, o chaves mexicano. Não. Chave é tipo switch, né? De botão para você ligar e apagar a luz, né? O que significa? Quando ele chega num certo nível, numa certa altura, essa chave abre e ele dá um alarme. Então aqui tem inclusive, ó, até esqueci de colocar, vai ter aqui, ó, vai ter um alarme. Tem um alarme, tá? Aí tem um alarme no supervisor, e pode inclusive ter um intertravamento, enfim, vou chegar lá depois. Então ele tem uma chave de nível alto, ou seja, vai dar um alarme para alguém, falou, ó, o tanque está muito alto, um alarme de nível baixo, ó, o tanque está com nível baixo, faça alguma coisa, né? E também uma indicação de nível mostrando, você está 20, 30, 50, 70%. Isso aqui tudo indicado nessas caixinhas aqui, significa que ele está sendo mandado para algum lugar, normalmente o supervisório, que é o lugar onde está o operador lá olhando, né? Está acontecendo e tal. E ele também tem uns intertravamentos lógicos, ou seja, se acontece tal coisa, vai fechar tal válvula, se o nível ficar baixo, pode desligar a bomba. E essas, por exemplo, essa alarme aqui, por exemplo, pode conectar no motor aqui, e você tem que indicar, inclusive, um tipo de sinal mostrando que o motor vai parar caso a chave esteja alta ou baixa, enfim. Também, vocês podem ver também que as linhas, essas linhas, na verdade, é uma tubulação. A tubulação, ela tem uma indicação, ela tem um tag dela. Ou seja, geralmente ele mostra, cada uma é de um jeito, depende muito de cada tipo de empresa. Mas normalmente tem o diâmetro, geralmente tem um indicativo do como é que é essa tubulação, um código da tubulação, aí indica se ela é de tal metal, de tal material, etc, espessura. Tem uma especificação, aí você tem documentos técnicos falando sobre isso. Tem também o número dela. Ou seja, é a linha 01, a linha 02. Normalmente também coloca o código da área da região que você está. Às vezes a área aqui é a área que faz não sei o que. Aí foi determinado que a área que faz não sei o que é a área 1000. Aí coloca 1000. Aí outra área que não tem nada a ver com essa área é 2000. Aí você coloca 2000. Essa aqui, por exemplo, seria 3000. Não sei. Tá? E beleza. E vocês viram também que no fluxograma de processo eu não coloquei duas bombas, eu coloquei uma só. Porque no fluxograma de processo não importa se você tem bomba reserva. Essas aqui é, digamos, uma reserva da outra, A e B. No fluxograma de processo isso é absolutamente irrelevante. Eu nem coloquei válvula no fluxograma de processo. Às vezes nem faz sentido colocar. E essa válvula aqui, por exemplo, é uma válvula controladora que tem um medidor de vazão FT, F de flow. Eu vou falar cada um com calma. Que vai controlar a vazão a partir da abertura ou fechamento dessa válvula. E ela tem um controlador aqui que vai mandando. Ou seja, o fluxograma de processo, fluxograma de engenharia tem que mostrar tudo isso. Outras questões também. Aqui eu não coloquei porque não é muito minha área, mas eu sei que tem. O motor ele tem diversos sensores. Tem sensor de temperatura, de vibração, etc. Corrente e uma opção de coisa que não é muito minha área, eu não conheço muito sobre isso. Mas o motor ele é intrincado com uma quantidade enorme de controles para a integridade dele. E todos esses têm alarmes e tudo mais, intrincados também o processo. Às vezes dá um problema de corrente alta no motor, automaticamente vai parar a bomba, que aí vai acionar, enfim, né? Vai fechar essa válvula, etc, etc, ou vai acionar a bomba reserva, entenderam? Então vocês viram a diferença que é um fluxograma de engenharia para um fluxograma de processo? Entenderam as diferenças? Esse fluxograma daqui,
ele tem uma necessidade de mostrar os detalhes do processo. E se você consegue ler isso, você consegue aprender o que é FT, o que é LSH, LSL, LIT e toda a simbologia de quadradinho, bolinha, etc., que eu ainda não falei ainda, mas vou falar. Se você entender isso, você olha para um processo e você entende como ele funciona. É como se você estivesse aprendendo a falar mandarim. No começo, você só vê um tanto de tracinho louco. De repente, aqueles tracinhos começam a fazer algum sentido e quando você vê, você está lendo, seja lá o que for que eles escreveram. E aí você começa a entender a lógica naquilo. O fluxograma de processo, no começo, parece um emaranhado de caos. Mas depois que você começa a interpretar da maneira correta, ele começa a ser um dos documentos mais importantes para você estudar, entender e conseguir achar soluções para os seus problemas, seja lá onde você estiver, seja fazendo um projeto, seja trabalhando numa fábrica, seja, enfim, não importa. Você consegue, a partir do fluxograma de processo, desenvolver um raciocínio que você possa resolver um problema mudando uma linha de lugar, aumentando o diâmetro, trocando uma malha de controle, etc, etc, etc. Então, o que é a minha ideia aqui? Eu queria apresentar para vocês o que são fluxogramas, dar um exemplo. E agora eu vou fazer um apanhado geral do básico, ou seja, o que é uma simbologia de válvula. Por exemplo, eu coloquei isso aqui, falei que é válvula, mas né, não falei que era válvula, eu só empurrei aqui para vocês que era uma válvula. Mas vou mostrar que tipo de válvula, tem simbologia para válvulas diferentes. Cada bolinha, quadradinho, o que significa bolinha, quadradinho, o que é isso? Né? Para você pelo menos ter uma ideia do que é que está acontecendo, né? Se você não conhece, conheça. Isso vai parar na sua mesa de trabalho mais dia menos dia, eu te garanto. Tchau.